bebê de início, quando ele nasce, recém-nascido, ele vai dormir aproximadamente 18 horas, só que esse sono, ele é todo em pedacinhos, ele é todo fragmentado. E ele mama várias horas, inclusive à noite. E eu preciso respeitar isso. Então, biologicamente falando, tá errado tentar impor o ritmo de dormir a noite inteira para um bebê antes dos 6 meses. Porque até os 6 meses, biologicamente, a criança ainda não tem o ritmo circadiano. Ele vai chorar, ele vai querer mamar e às vezes é menos que 3 horas. E na minha opinião, isso é assim. Ele vai mamar, ele vai chorar e você vai pôr o bebê para você. Eu acho que você colocar o bebê num berço ao lado da sua cama com a grade aberta e aí você tá com essa comunicação, eu pessoalmente, eu acho que é o ideal. Mas isso tudo é muito cultural. Isso tudo é muito cultural. A orientação médica seria colocar na cama antes de ela dormir. Então, olha, eu já te embalei, foi bom, eu te amo, parará, parará, você está com sono, agora é o seu horário de dormir. E essa tarefa de dormir é dela, e ela tem que aprender que ela adormece sozinha. Eu ter ritual, rotina, previsibilidade, acalmar. Quer dizer, então vai chegando à noite, eu tenho um ritual de tomou banho, escovou os dentes, já jantou, contou uma historinha. Quer dizer, eu tentar criar esse ritual. Esse ritual eu vou tentando criar já com 6 meses, 8 meses de idade, eu já vou tentando criar. Agora, quando a gente fala de crianças mais velhas, a gente tem várias coisas a serem checadas. Existe o pesadelo, que é uma parassonia do sono REM. O sono REM é o sono dos movimentos rápidos dos olhos, é um sono bastante profundo, onde eu tenho sonhos. Então eu posso ter pesadelos. Geralmente os pesadelos estão associados a alguma situação de vida que está acontecendo naquele momento. Situação de morte, de perda, de briga, de violência, situações na escola, então eu precisaria avaliar isso. A outra causa, a gente tem o que a gente chama de parassonias do sono não REM, que são parassonias do despertar, são alterações do despertar. Então uma alteração do despertar relativamente comum na criança é o sonambulismo e é o terror noturno. O terror noturno, ele pode ser confundido com pesadelo, mas no terror noturno a criança acorda gritando, desesperada, com taquicardia, com os olhos arregalados, pupilas dilatadas, suando, muito desesperada e chorando. Os pais não conseguem consolar, aquilo pode demorar 10 minutos, 20 minutos, é uma situação muito ruim. E depois a criança deita, dorme e no dia seguinte ela não se lembra. Terror noturno acontece mais no primeiro terço da noite, no início da noite, nas primeiras horas da noite. Já os pesadelos acontecem predominantemente na segunda metade da noite, porque é onde eu tenho a maior proporção de sono REM. Mas sempre que a criança ronca, eu preciso desconfiar que ela pode ter apneia do sono. Então a apneia obstrutiva do sono vai ser mais comum em crianças obesas, mas também muito comum em criança que tem rinite alérgica, crianças que têm as adenoides aqui aumentadas, que são as amígdalas, as tonsilas. Eu tenho na realidade um anel de tecido, que é um tecido que faz parte do sistema imunológico, que é um sistema de defesa. Então eu tenho as minhas amígdalas, mas eu tenho outras glândulas também ali perto. Que a gente chama, de um modo geral, assim, de adenoide. E se aquilo lá é muito grande, muito hipertrofiado, porque a criança tem várias inflamações, infecção de repetição, ou porque ela tem muita alergia, então aquela adenoide fica muito grande e aí ela obstrui e é um motivo também de eu fazer a apneia do sono. A criança que tem a apneia do sono, ela acorda no dia seguinte irritada, com sonolência durante o dia, ela pode ter um prejuízo na escola, ela pode não estar aprendendo direito, parece que é uma criança irritada. Criança que está com sono, a gente conhece, a gente sabe, né? Quando é mãe, você fala, ele está precisando dormir, ele está irritado porque ele está com sono. Né? Então fica com aquela irritabilidade. Então a gente pode até confundir com depressão. Então a apneia do sono é uma coisa a ser checada. Então, a relação do TDAH com o sono é assim, a gente sabe que as crianças com TDAH, elas podem ter muita alteração de sono. Por quê? Ela pode ter alteração de sono pelo próprio TDAH, então ela é hiperativa, ela demora muito para dormir, ela dorme menos. Mas também pode ser pelo efeito do remédio, então eu preciso ver se o remédio para o TDAH, que é um estimulante, os medicamentos para o TDAH, metilfenidato, eles são estimulantes.
Então eles podem estar tendo um efeito de retardar o sono. Então eu preciso ver os horários que está tomando também. Mas pode ser também que ela tomou o estimulante muito cedo e à noite, quando passou o efeito do estimulante, ela está muito agitada à noite. Eu preciso checar também a rotina do dia, porque o TDAH é familiar. Então às vezes a mãe tem TDAH, o pai tem TDAH. Então a casa é uma casa agitada. Então aí é bem complicado, tem várias coisas a serem checadas, a medicação, o TDAH da criança, a rotina dos pais, como os pais estão lidando com a situação, como é que está o que a gente chama de higiene do sono, os rituais para dormir. Tem uma rotina de dormir no mesmo horário, apagou a luz, já comeu, escovou os dentes. A rotina de ir para o sono deveria ser uma rotina gostosa. Então agora eu vou ficar com meu pai e minha mãe, eu vou ouvir uma historinha, eu vou ouvir uma música, a gente vai conversar um pouquinho e aí eu vou adormecer de boa. Então teria que ser um negócio assim gostoso. Prazeroso. Né? Prazeroso. Eu preciso checar tudo isso. A outra coisa dessa relação de TDAH e sono é que às vezes eu acho que a criança tem TDAH, mas na realidade ele está tendo transtorno de sono. Então na escola ele não presta atenção, ele é irritado, ele é briguento, ele não está conseguindo se concentrar, não consegue memorizar. Antes de já ir direto falando, ele tem TDAH, eu preciso checar também se a criança está dormindo bem. Então a criança não tem a regularidade, não tem os rituais adequados, não dorme bem e no dia seguinte ela pode estar também agitada, inquieta, irritada, não aprendendo direito e eu posso achar que isso seja TDAH e não é.